A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler com você um texto que está em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18, que nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Pedro, ele sabia que os cristãos para quem ele estava escrevendo a carta, eles tinham conhecimento do preço que havia sido pago para que eles tivessem uma vida transformada. O preço que foi pago para eles sair daquela vida de marasmo, daquela vida inútil, daquela vida boba que eles herdaram dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, até chegar lá em Adão. A pergunta é: nós sabemos? Nós sabemos? Essa é a questão. O Getsêmani, a caminhada de Jesus até o matadouro, a cruz, as 7 palavras que ele proferiu, o atestado de óbito, o sepultamento de Jesus, isso está na memória. Isso está na nossa memória. Mas que tipo de memória? Na memória da mente ou na memória da alma? Na memória, a grosso modo, aquela memória nem precisa. Na memória coletiva ou na memória particular? Na memória histórica, aquela que guarda nomes, fatos e lugares, ou na memória religiosa, aquela que entende, que macera, que traz a certeza da salvação, da história de Jesus. Quando Jesus, na sua despedida com os discípulos na última ceia, ele pegou o pão, depois de ter tomado, ele partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Depois ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Tomai todos dele. E todas as vezes comer o pão e beber o cálice, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. O que tinha que ficar muito claro e cuidadosamente guardado não eram tanto os milagres, as curas, a expulsão dos demônios, mas é o cálice, é o pão, é o sacrifício, é a vida dada em favor do outro, a cruz, a palavra pronunciada pelo Senhor Jesus que disse no final de todas as coisas: está consumado. Está consumado. E aquilo que no terceiro dia enche o nosso coração de alegria e de esperança de uma manhã, a ressurreição. A ressurreição. Será que somente os cristãos do primeiro século foram que pregaram mais sobre o matadouro, a morte, o sacrifício, o cálice, a cruz? Será que nós, cristãos do século 21, estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com uma vida mais folgada, e as nossas orações são sempre para que Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, me livra disso, me livra daquilo? Talvez nós devamos repensar as nossas orações. Talvez a gente precisa vasculhar a nossa memória para ver o que é que nós temos guardados lá no que diz respeito ao sacrifício de Cristo Jesus. De repente a nossa memória precisa ser limpa. Sabe, igual a gente faz no computador, a gente dá um reset, de vez em quando ele precisa disso, né? Formatar. De repente a gente tem que formatar a nossa memória e colocar lá novamente o sacrifício, o cálice, o pão, o sangue, a carne, o matadouro, a cruz e a ressurreição.
trazer isso tudo para a nossa memória com cheiro, trazer isso tudo para a nossa memória com toque, trazer isso na nossa memória com emoção, com quebrantamento e com vida. Que isso seja real em cada um de nós. Vamos vasculhar nossa memória. Amém? Deus te abençoe. Grande beijo. Muita paz.